Um bom dia a todos, a graça e a paz. Eu estava falando com o pastor Rogério, no particular, revelando o nervosismo e a tensão de falar sobre um assunto tão grandioso, porque hoje nós não falaremos sobre doutrina especificamente, mas não estaremos defendendo um posicionamento teológico, mas, sobretudo, falando sobre algo extremamente grandioso, revelador, e que diz respeito a assuntos profundos, assuntos complexos, misteriosos, insondáveis, mas que, ao mesmo tempo, são para nossa edificação e somos convidados por Deus a estudar sobre esse tema. O objetivo desses próximos 4 dias, iniciando hoje, é trabalharmos os 4 evangelhos e abordarmos a natureza de Cristo de acordo com cada um dos 4 evangelhos. Hoje iniciaremos com Mateus. Cada um dos 4 evangelhos apresenta uma espécie de perspectiva a respeito de Cristo. Cada um dos evangelhos sondam o Senhor e Salvador sobre uma ótica, sobre uma dinâmica, tem uma finalidade. É impressionante como os 4 evangelhos combinados apresentam Jesus Cristo em toda a sua plenitude, tanto do ponto de vista da sua natureza divina, quanto da sua natureza humana combinadas. Esse é o grande mistério da encarnação, o fato de que o Verbo se fez carne. Aquele que criou todas as coisas assumiu a condição de criatura. E isso é um desafio para a teologia, e é um desafio para o entendimento humano como um todo. Haja vista a grandeza do que nós estamos aqui tratando. Muito bem. Natureza humana de Jesus. Eu preciso abordar algumas white pills iniciais. White pills, para quem não está familiarizado com essa palavra, é uma expressão que eu estou utilizando agora no canal, em referência a porções do espírito de profecia que ativam a consciência e nos fazem compreender melhor o plano da redenção. E essas white pills, essas pílulas brancas, em referência ao nome Ellen White, essas pílulas brancas, de fato, são fundamentais na nossa caminhada para o povo remanescente. Primeiro white pill de hoje. A luz e glória, na verdade, de que Cristo era um com o Pai antes de terem sido lançados os fundamentos do mundo. Esta é a luz que brilhava em lugar escuro, fazendo resplandecer com a divina glória original. Esta verdade, preste atenção no que está em amarelo, infinitamente misteriosa em si, explica outras verdades misteriosas, de outra forma inexplicáveis, ao mesmo tempo em que está envolta em luz inacessível e incompreensível. Olha a dinâmica desse texto. Então agora o texto está aparecendo. Esse é o texto que eu acabei de... Aqui acima. Esse é o texto que eu acabei de ler. Uma verdade infinitamente misteriosa, inexplicável, inacessível, incompreensível. Então, perceba o muro intransponível que nós nos encontramos. Quando se trata da encarnação de Cristo, a dinâmica da unidade entre natureza humana e divina combinadas em uma única pessoa, nós estamos diante de um grande mistério. A questão envolvida realmente é tremenda. Essa próxima aqui. A entrada do pecado, aqui no último parágrafo. A entrada do pecado no mundo, a encarnação de Cristo, a regeneração, a ressurreição e muitos outros assuntos apresentados na Bíblia são mistérios demasiado profundos para serem explicados ou mesmo cabalmente compreendidos pelo espírito humano. Aqui em cima, a palavra de Deus como caráter de seu divino autor apresenta mistérios que não podem ser nunca perfeitamente compreendidos por criaturas finitas. Estamos, portanto, diante de algo realmente extraordinário, muito além da nossa própria compreensão. Veja aqui. Quão tadios tinham sido a respeito dos apóstolos, está falando isso. Quão tadios tinham sido em assimilar as grandes verdades que testificavam de Cristo. Contemplando em sua humilhação, quando andava entre os homens, não penetraram o mistério de sua encarnação, a dualidade de sua natureza. Seus olhos estavam empanados, de maneira que não reconheciam plenamente a divindade na humanidade. Não é à toa que esse é um assunto, talvez até mesmo, que não seja o campo de estudo de muitas pessoas, quando na verdade deveria, devido a essa virtual
impossibilidade de nós discernirmos a dualidade da natureza de Cristo, o mistério da sua encarnação, e muitos, diante dessa grande dificuldade de estudar o tema, simplesmente negligenciam esse maravilhoso estudo. E é um maravilhoso estudo porque, de fato, a humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. Essa White Pill é maravilhosa. É a corrente de ouro que liga nossa alma a Cristo e, por meio de Cristo, a Deus. Isso deve constituir nosso estudo. O estudo da encarnação de Cristo é campo frutífero que recompensará o pesquisador que cabe fundo em busca de verdades ocultas. Ou seja, muito embora seja praticamente um muro intransponível, muito embora seja um estudo que apresenta verdades misteriosas, inexplicáveis e insondáveis, ao mesmo tempo, deve ser o nosso estudo. É como um salto no escuro, é como um salto diante do desconhecido. Para adiantar, eu preciso, espero não frustrar ou desapontar de alguma forma, mas assim, eu entendi da seguinte forma: diante dessa maravilhosa verdade de que em Cristo estão combinadas natureza divina e humana, diante da controvérsia teológica existente no nosso meio, diante do fato de que as verdades envolvendo a encarnação de Cristo são tremendas, misteriosas, insondáveis, no meu coração, eu silenciei o meu coração na mesma certeza que teve aquele homem que era cego de nascença e foi curado. No capítulo 9 do Evangelho de João, nós passaremos por lá no domingo, no Evangelho de João, há um trecho extraordinário onde um homem era cego de nascença e Jesus o encontrou, e Jesus curou aquele homem. Os fariseus não conseguiam aceitar, achavam que era outra pessoa, chamaram os pais, começaram a inquirir do homem: quem é que te curou? Quem é que te curou? Ele disse: foi Jesus que me curou. E aqueles fariseus começaram a pressionar esse homem que uma vez foi cego, dizendo assim: diga que esse homem é pecador e dá glórias a Deus. Ou seja, reconheça que Deus é que te curou e não este homem pecador, se referindo a Jesus Cristo. E a fala daquele homem cego é incrível, porque ele diz assim: olha, se é pecador ou não, não sei. Mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Nessa fala desse homem curado, eu vejo que nós precisamos descansar de debates acalorados sobre a natureza humana de Cristo e repousarmos na certeza de que eu era cego e agora eu vejo. Eu não tenho como convencer alguém nem da divindade de Cristo, nem da humanidade de Cristo. É uma revelação de Deus. O próprio Evangelho de Mateus, quando o Senhor Jesus, reunido com os discípulos, pergunta lá no capítulo 16, o que dizem a meu respeito? Uns diziam que Jesus era Elias, João Batista ou algum dos profetas. Então Pedro, divinamente inspirado, toma a dianteira e diz que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. Então Jesus diz: não foi carne nem sangue que te revelaram. Eu entendo claramente que tanto a divindade de Jesus Cristo quanto a sua genuína e legítima humanidade são revelações dadas por Deus. E nesse descanso de alguém que era cego e agora enxerga, é que eu construí as minhas convicções de que eu sei em quem eu tenho crido. Muito bem. Eu dividi o nosso estudo de hoje em 4 partes para delimitar, nós não temos um tempo tão avançado. Eu delimitei o Evangelho de Mateus em 4 pontos: a genealogia de Jesus, a concepção de Jesus Cristo, Jesus no deserto da tentação e Jesus no Getsemane. E esses 4 trechos vão contribuir para nós sondarmos a natureza humana de Cristo, como Jesus se portou em condição humana. Muito bem. O primeiro texto, então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, apresenta Jesus como filho de Davi e filho de Abraão. Filho de Davi, filho de Abraão. Filho de Davi, porque tinha direito ao trono. E, de fato, cumpriu a aliança perpétua estabelecida com Davi, quando Davi, em sua vida divinamente inspirado, ele disse que o Senhor estabeleceu com ele uma aliança perpétua, uma aliança eterna, na qual jamais deixaria de ter um dos seus filhos sentado no trono. Nos dias de Jesus Cristo, quem estava sentado no trono de Jerusalém, na condição de rei, não era um judeu.
Herodes não era da tribo de Judá e não tinha direito legítimo ao trono. Tanto que esse foi o receio, foi o medo que fez com que aquele homem, diabolicamente, mandasse matar os meninos de 2 anos para baixo, está descrito em Mateus capítulo 2, porque ele sabia que ele era um usurpador. Ele não tinha direito sanguíneo, ele não era da linhagem de Davi. E decidiu matar os meninos de 2 anos para baixo com uma tentativa alucinada de tentar impedir que Jesus subisse ao trono e tomasse o que não era dele, de fato. Muito bem. Então, Jesus tinha pleno direito ao trono por ser da linhagem de Davi. E filho de Abraão, porque Jesus é um homem judeu. E quando eu digo Jesus é um homem judeu, é porque, de fato, Jesus sempre será um homem judeu. Um judeu sentar-se-á no trono do universo por todo sempre. O Evangelho de João, capítulo 4, quando Jesus está falando com aquela mulher samaritana, Jesus diz assim, que a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus. Então, é maravilhoso entender que, de fato, aquela promessa que Deus fez para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, se cumpriu em Cristo. Quando Abraão foi levado a olhar os céus, e o Senhor disse a ele, consegue contar as estrelas do céu, pois assim serão a sua descendência, e dentre a descendência de Abraão surgiria o Messias prometido. E Jesus é esse Messias prometido. Então aqui a gente observa em primeiro plano que o Evangelho de Mateus enfatiza que Jesus Cristo, ele é originado da semente de Abraão. E a pergunta inicial que precisamos fazer é, o quão legítimo era a herança étnica, herança genética, a carga que Jesus recebeu como um judeu. Quão judeu Jesus era? Plenamente judeu, plenamente humano. Eu tenho alguns textos aqui que vão contribuir, são white pills que vão contribuir para o entendimento da genealogia de Jesus. A genealogia de Jesus descrita no Evangelho de Mateus, assim como no Evangelho de Lucas, é importante entender que ela culmina em José, ou seja, não tem consanguinidade aí envolvida nessa genealogia descrita nos Evangelhos. E eu vejo muita sabedoria de Deus nisso. O Senhor ocultou a genealogia de Maria. E de maneira que a linhagem de Maria, sua avó, bisavó, tataravó, assim por diante, foi como que por detrás dos bastidores, sendo preservada por Deus até chegar em Maria e Jesus Cristo. A genealogia descrita em Mateus e Lucas culmina em José. Mas, voltando aqui ao texto, observe aí na tela. Teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestir-se da natureza humana, mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência no Éden. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. O que esses resultados foram manifesta-se na história de seus ancestrais terrestres. Veio com essa hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentações e dar-nos o exemplo de uma vida impecável. Veja, eu não sei quem está ouvindo agora essa palavra e não sei quem ouvirá depois que subir nas mídias após ser gravado. Mas uma coisa eu preciso te dizer. Independente se você tem uma posição teológica pré-lapsariana ou pós-lapsariana, isto é, que a humanidade, natureza humana de Cristo é como Adão antes do pecado ou depois do pecado, independente de você ter um posicionamento A, B ou C, alguns fazem uma espécie de junção entre uma coisa e outra, mas independente do teu posicionamento teológico, eu desafio você. Eu desafio você a encontrar na humanidade de Cristo algo que não seja modelo para você e para mim. Entende? O grande ponto é essa última frase, dar-nos o exemplo de uma vida impecável. Eu desafio tanto um pré-lapsariano quanto um pós-lapsariano a encontrar nos evangelhos ou no espírito de profecia alguma coisa que Cristo tenha vivido, tenha passado, tenha sido tentado e vencido, que não se aplica à nossa condição humana. Percebe? Portanto, ao invés de entrar em debates que muitas vezes são áridos, exaustivos, cansativos e que ninguém convence ninguém,
porque eu já li vários livros a respeito e tudo mais. O grande ponto, o grande foco é nós compreendermos que sim, Jesus Cristo, como eu costumo dizer, é o teto da humanidade. Jesus Cristo tem um caráter inigualável, porque ele é o único ser humano que já existiu, que jamais pecou. Ninguém nunca alcançou essa façanha, de maneira que o caráter de Cristo é incomparável, nunca será alcançado plenamente por nenhum de nós. No entanto, Jesus é o modelo da humanidade. Isso precisa ficar extremamente claro, como sol ao meio-dia. Jamais houve um evangelista como Cristo. Ele era a majestade do céu, mas humilhou-se para tomar nossa natureza, a fim de chegar até o homem na condição em que se achava. Olha, às vezes a gente se gaba, né, digamos assim. Fui fazer missão na África, mas volta. Entrei numa comunidade carente para entregar cestas básicas, mas depois você volta para casa e toma um banho quente. No entanto, Jesus foi o maior evangelista de todos os tempos. Jonas entrando em Nínive, Abraão cruzando a Mesopotâmia entre nações pagãs, o apóstolo Paulo, lá em sua carta aos Coríntios, mostrando que sofreu naufrágio, fome, nudez, miséria, castigos e tudo mais. Todos estes são sombras do maior evangelista de todos os tempos, que, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo, assumindo a natureza humana, tornando a condição de servo, sendo obediente até a morte de cruz. Ninguém foi além do que Jesus Cristo foi. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Assim, falando a respeito de Cristo, ia de cidade em cidade, de vila em vila, pregando o evangelho e curando os enfermos, o Rei da Glória na humilde veste humana. Esse assunto é incrível, esse assunto é maravilhoso, esse é um assunto que nós devemos estudar todos os dias. Assumindo a natureza humana, Cristo levou a humanidade. Preste atenção que haverá algumas expressões aqui importantes. Elevou a humanidade. Existe uma outra white pill que diz assim que Jesus Cristo melhorou a raça humana. E entenderemos o porquê disso. Olha aqui, esse texto. Com fortes gemidos e lágrimas, dirigia suas petições ao céu, para que fosse fortalecida a sua natureza humana, a fim de poder estar preparado a lutar contra o inimigo, e fortalecido para quê? Para cumprir a missão de melhorar a humanidade. Cristo disse aos seus obreiros: eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Mais uma vez eu lanço esse desafio para você. Eu não sei quem ouvirá, às vezes algum colega pastor pode ouvir essa mensagem, seja aqui ou no YouTube, depois que subir no canal. Preste atenção. Sinceramente, como eu disse no início, eu era cego, agora eu vejo. Não importa a sua posição teológica de imediato, muito embora cada posição teológica tenha desdobramentos, tem reflexo na nossa teologia como um todo, mas eu faço um desafio para você. Me diga nos evangelhos algo extremamente claro, onde Jesus, em sua humanidade, colocou-se acima da condição que nós devemos encontrar, buscar, viver. Percebe? Jesus deixou claro que ele deixou o exemplo para que nós façamos exatamente como ele fez. Isso é um chamado para nós. A natureza humana de Cristo é um chamado para a humanidade. Porque Jesus é um modelo do que o homem deve ser. Quando nós buscamos uma referência de humanidade, Jesus é o ápice, é o homem ideal. Usando uma expressão darwinista, o Homo sapiens, né? Eu entendo que Jesus é o Homo Christos, entre aspas, a evolução do homem, é o que o homem deve ser. Perto de Cristo, se nós não tivermos coparticipação na natureza divina, que é o texto que está aí na tela, sem coparticipação na natureza divina, perto de Jesus Cristo, nós somos como macacos. Eu estou usando o paradigma darwinista apenas como uma ilustração. Perto de Jesus Cristo, sem coparticipação na natureza divina, eu sou como um símio, eu sou como um mamífero desenvolvido, eu sou como um mamífero falante. Porque é justamente a combinação da natureza humana e divina que fazem Cristo tão maravilhoso. E é exatamente isso que está disponível para você e para mim também. Nós não fomos deixados a lutar em nossas próprias forças. Acompanhe o texto. O Salvador tomou sobre si as enfermidades humanas. Viveu uma vida sem pecado.
a fim de os homens não terem nenhum temor de que, devido à fraqueza da natureza humana, eles não pudessem vencer. Cristo veio para nos tornar participantes da natureza divina, e sua vida declara que a humanidade, unida à divindade, não comete pecado. Olha, eu já vi pessoas dizendo, mas nós pecaremos depois do fechamento da porta da graça, isso e aquilo. A questão, meu amado, não é o fechamento da porta da graça. A questão é que a humanidade unida à divindade não comete pecado. Isso hoje, ontem, amanhã e todo sempre. A grande maravilha da encarnação de Cristo é revelar ao mundo e aos anjos, à terra e ao céu, de que um homem sobre a mão de Deus não comete pecado. Essa foi a tese que Jesus veio defender e ele quebrou a banca. Jesus comprovou de que a humanidade na mão de Deus, um homem completamente entregue à mão de Deus, não comete pecado. Louvado seja o nome do Senhor pela pessoa de Cristo. Amém. O conhecimento das riquezas de sua graça enobrecerá e elevará a alma humana, e mediante associação com Cristo, tornar-se-á participante da natureza divina e obterá poder para resistir às investidas de Satanás. Cristo é a escada que Jacó viu, cuja base repousa na terra, e cujo último degrau alcança o mais alto céu, e degrau a degrau vocês devem escalar essa escada até que chegue ao reino eterno. Ai, que bênção. Muito bem. Então, nesse primeiro ponto, nós vimos que Jesus, sendo plenamente humano e simultaneamente plenamente divino, a carta de Paulo aos Colossenses, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Que mistério. Habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E toda essa plenitude da divindade em carne humana, em natureza genuinamente humana, essa combinação misteriosa nos é comunicada a fim de que nós tenhamos participação na natureza divina e possamos andar como Jesus andou, amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu e vencer como Jesus venceu. Se isso não alegrar o coração de um homem, eu não sei o que pode alegrar. Segundo ponto, concepção. Um homem gerado pelo Espírito Santo. Ouça, Jesus é o paradigma da nova humanidade. Jesus é o paradigma da nova humanidade. Jesus é o modelo do novo nascimento. Jesus nasceu como os homens nasceriam, aqueles que crerem nele, um homem gerado pelo Espírito. Falando sobre a natureza de Cristo, sua natureza humana foi criada. Ele nem sequer possuía os poderes angélicos, era humana, idêntica à nossa. Ele respirou o mesmo ar que inspiramos, caminhou sobre o solo como fazemos, tinha raciocínio, consciência, memória, vontade, afeições de uma alma humana. Tudo isso unido à sua natureza divina, um homem gerado pelo Espírito. Como Deus, Cristo não poderia ser tentado a pecar, assim como não fora tentado a quebrar seu concerto no céu. Quando, porém, Cristo humilhou-se e assumiu a natureza humana, colocou-se sob a tentação. Ele não assumira nem mesmo a natureza dos anjos, e sim a humanidade, perfeitamente idêntica à nossa, exceto pela mancha do pecado. Um corpo humano, uma mente humana, com todas as suas características peculiares, ele era constituído de ossos, cérebro e músculos, sendo de nossa própria carne, compartilhava das fraquezas da humanidade. Percebe a força dessas white pills? Percebe a força desses textos? Quão amplo é o contraste entre a divindade de Cristo e o indefeso bebê na manjedoura de Belém? Como podemos transpor a distância entre o poderoso Deus e uma criança indefesa? E, no entanto, o Criador dos mundos, aquele em quem habitava corporalmente a plenitude da divindade, se manifestou na forma do indefeso bebê na manjedoura, muito mais elevado do que qualquer dos anjos, igual ao Pai, em dignidade e glória, e, contudo, revestido da humanidade. A divindade e a humanidade combinaram-se misteriosamente. O homem e Deus tornaram-se um. E o Evangelho de João, nós chegaremos lá depois, no Evangelho de João, capítulo 17, Jesus diz que, assim como eu sou um contigo, dizendo ao Pai, eles sejam um conosco. É essa unidade que Deus pretende realizar em nós por meio de Cristo. Essa é a graça do Senhor Jesus na nossa vida. Não devemos ter dúvidas acerca da perfeita ausência de pecado na natureza humana de Cristo. Nossa fé deve ser uma fé inteligente, que olhe para Jesus com perfeita confiança, com plena e inteira fé no sacrifício expiatório. Isso é necessário para que a pessoa não seja envolvida em trevas. Esse é um assunto, portanto, vital. Não podemos ter qualquer espécie de dúvida
a respeito do fato de que Jesus não cometeu nenhuma espécie de pecado em todas as suas esferas, pensamentos, palavras, ações, atitudes. Esse é o feito extraordinário. Essa é a fé de Jesus. A fé de um homem completamente entregue na mão de Deus. E não usou a sua divindade em benefício próprio, mas combinou misteriosamente e submeteu-se à mão do Pai. Muito bem. Sobre o novo nascimento. Quando a verdade se torna um princípio dominante na vida, a alma é gerada, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Este novo nascimento é resultado de receber Cristo como a palavra de Deus. Novo nascimento. O que Jesus, a maneira como Jesus nasceu é a maneira como nós devemos viver, gerados pelo Espírito. A conversa entre Jesus e Nicodemos retrata isso muito bem no Evangelho de João, capítulo 3. A transformação do coração pela qual nos tornamos filhos de Deus é chamada na Bíblia de novo nascimento. E devemos crescer até a estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus. Devemos nos tornar participantes da vida que Cristo veio nos dar. Qual é o sinal de um novo coração? A vida transformada. A vida transformada. Não é um verniz. O novo nascimento não é tão somente uma mudança de status, não é tão somente um preenchimento de uma ficha batismal, não é tão somente uma mudança aparente, tirar ornamentos, joias, maquiagem, não pintar, enfim, não é tão somente um verniz, mas é uma vida transformada. A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza. Ocorre uma transformação da natureza. A combinação entre natureza humana e divina, por meio da coparticipação na natureza divina, de fato realiza uma mudança na natureza. É uma mudança profunda. Não é tão somente, não são sepulcros caiados, como dizia Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 23. Não são sepulcros caiados, mas verdadeiramente transformados. A vera natureza nascida do sangue e da vontade da carne não pode herdar o reino de Deus. Os velhos caminhos, as tendências hereditárias, eu repito, as tendências hereditárias. Olha, eu disse ontem em uma live no canal Além do Véu, onde o pastor Rogério, que está aqui conosco, o pastor Benjamin e eu, todas as quartas-feiras estaremos realizando estudos. Veja, eu disse ontem, natureza pecado não tem nada a ver com natureza pecaminosa. E eu repito isso agora, pecado não tem nada a ver com natureza pecaminosa. Nós não podemos nos esquivar da nossa responsabilidade, dizendo que pelo fato de sermos pecadores nós pecamos. Não, não é assim que a Bíblia ensina, não é assim que o Espírito de profecia ensina. As tendências hereditárias ou cultivadas podem ser neutralizadas pelo poder de Deus mediante a vontade humana. E pecado não tem nada a ver com natureza, porque Adão pecou no paraíso. E Lúcifer virou o diabo no céu e fez o inferno. Entende? Ou seja, mesmo um anjo perfeito e um homem perfeito podem cair em tentação e pecarem. Portanto, pecado não tem ligação direta com a natureza. Pecado aponta diretamente para as nossas escolhas. Os velhos caminhos, as tendências hereditárias, os hábitos antigos precisam ser abandonados, pois a graça não é herdada. O novo nascimento consiste em ter novos motivos, novos gostos, novas tendências. Ocorre uma purificação e santidade mediante o novo nascimento. Essa é a razão pela qual existe uma diferença entre o falso e o verdadeiro evangelho. Essa imagem retrata isso. O falso evangelho é a ideia de que a justiça de Cristo é imputada sobre o pecado do pecador. Não. O verdadeiro evangelho aponta em outra direção. Os pecados devem ser removidos e purificados, para que o homem ande de fato em novidade de vida, segundo a justiça de Deus. Deserto da tentação. Que contraste o segundo Adão apresentava quando ele entrou no sombrio deserto para sozinho enfrentar a Satanás. Olha o contraste. O primeiro Adão, perfeito, imaculado, zero bala, um carro 0 quilômetros. No começo da história da civilização humana, o primeiro homem a ser formado, de mais de 4 metros de altura, num contexto de ampla provisão de alimentos, sem nenhum tipo de susceptibilidade, vulnerabilidade, nada. 4.000 anos depois, Jesus Cristo, num deserto, com fome, 40 dias sem comer. Que contraste. Desde a queda, a raça humana havia diminuído em estatura, força física e decaído cada vez mais na escala do valor moral até o período do primeiro advento de Cristo à Terra. Veja o contraste. A fim de elevar o homem caído, Cristo deveria alcançá-lo onde ele estava. Tomou a natureza humana e carregou as enfermidades e degenerências da raça humana. Aquele que não conheceu o pecado tornou-se pecado por nós. Humilhou-se a si mesmo até as profundezas mais baixas da miséria humana,
a fim de que pudesse qualificar-se para alcançar o homem e tirá-lo da degradação na qual o pecado o mergulhara. Cristo, olha só, Satanás, ele age como um leão ao redor, né? Se você vê nesses documentários, National Geographic, etc., a maneira como o leão caça, o leão ele não chega pela frente, o leão ele se dissimula, ele observa o favor do vento e fica contra o vento para que a presa não detecte o seu cheiro, o seu odor. Ele só ataca depois que ele está bem próximo da presa. Normalmente ele não ataca presas em juventude, força, mas ele normalmente ataca os indefesos, ou filhotes, ou velhos, doentes. Veja, o diabo é sujo. E ele aguardou que Jesus estivesse em completa fraqueza para que pudesse subjugá-lo. Esperou um momento onde Jesus estava quase morrendo de inanição para chegar com as suas tentações infernais. E assim é o diabo conosco. Ele não tem pena, não. Ele não tem dó, ele não tem misericórdia de ti. Ele vai tentar se aproximar de você e te colocar tentações quando você estiver no momento mais fraco. Momento mais fraco. O diabo, então, exultava de que Adão e Eva no Éden não resistiram às suas ensinações quando apelou para o apetite. Os habitantes do mundo antigo ele dominou da mesma maneira pela condescendência com apetite, lascívia e paixões corruptas. Por meio da satisfação do apetite, derrotou os israelitas. Eu preciso dizer para você, o apetite é a tentação essencial. E, não raramente, se não vencemos o apetite, não venceremos o restante. A mensagem da reforma de saúde, que inclui vários aspectos, dentre eles o domínio sobre o apetite, o paladar, deve ser colocado diante dos nossos olhos. Nós somos chamados a vencer essa tentação essencial. Daniel passou por essa tentação essencial antes de virar o profeta de Deus. O capítulo 1 de Daniel apresenta ele primeiramente resistindo o apetite, para depois, no capítulo 2, começar a ter sonhos e visões, e discernimento. Então, o mesmo deve se aplicar a nós. A humanidade de Cristo alcançou a mais profunda mesquinhez humana, identificou-se com as fragilidades, necessidades do homem caído, enquanto sua natureza divina se apegava ao eterno. Que maravilha! Essa natureza divina, essa coparticipação na natureza divina, que faz com que você e eu tenhamos aversão ao mal, aversão ao pecado. É isso que faz a gente se desviar do mal. É essa coparticipação na natureza divina combinada com a natureza humana. O trabalho de Cristo consistia em reconciliar o homem com Deus através de sua natureza humana e Deus com o homem através de sua natureza divina. Que bênção. Aproximou-se de Cristo com tentações sobre o apetite. Será que o inimigo tem se aproximado de você com tentações sobre o apetite? E o apetite, é importante dizer, nós temos um vínculo emotivo, emocional, afetivo com a comida. Uma grande maioria das vezes nós não comemos por fome, nós comemos porque temos vínculos afetivos. Precisamos lidar com essa questão também. Sob as tentações diretas de Satanás, os filhos de Israel deixaram que o apetite controlasse a razão e pela condescendência foram levados a cometer pecados graves. Veja, o apetite abre margem para pecados maiores. Jesus veio para carregar a linha amarela. Ele veio para carregar as aflições e os fardos da humanidade sofredora. Aquilo que já foi dito em amarelo, força humana e divina combinadas. Combinados seu poder divino com o humano. Uma das ênfases que eu tenho colocado em minhas pregações é justamente esse. Poder divino com fraqueza humana. Essa combinação misteriosa é o segredo da nossa vitória. Não há como vencermos sozinhos. É impossível o homem vencer sozinho. A natureza humana por si mesmo é incapaz de resistir às tentações. No entanto, a nossa natureza humana combinada ao poder divino se tornam onipotentes. Onipotentes pelo poder de Deus. Ele obteve para os caídos filhos e filhas de Adão, falando sobre Jesus, a força que por si mesmos é impossível obter, mas em seu nome poderiam vencer as tentações de Satanás. Novamente, combinação de natureza humana com poder divino. Getsemane. Indo agora para as últimas white pills. Choveu white pill nessa madrugada. Choveu white pill. E todas elas declarando veementemente que nós devemos andar como Jesus andou. Eu repito, não importa a sua posição teológica, nesse primeiro momento, não é algo que eu tenho qualquer pretensão de convencer você de A, B ou C, mas o que importa é que o Evangelho, Espírito e Profecia te fazem um chamado para nós andarmos como Jesus andou. No Getsemane, Jesus sofreu assaltos sobre-humanos. Sobre-humanos. E aí diz, depois está aí na tela, você pode colocar pausa e ler, a gente não pode se auto-vitimizar,
Porque diante de Jesus, ninguém tem o direito de se auto-vitimizar, entendeu? Mesmo, sei lá, uma situação de uma má formação, alguém, como tem um rapaz na internet, famoso, ele não tem os 2 braços e as pernas, ele só tem o tronco, e é um rapaz super alto astral, filho de um pastor, faz palestras, o nome dele parece meio russo, não vou lembrar agora, mas, veja, mesmo uma situação difícil como essa, alguém que não tem braço, não tem pernas, ou qualquer coisa semelhante, diante de Cristo, toda auto-vitimização, toda autopiedade se mostra ridícula, porque ninguém sofreu e foi tentado tanto quanto Jesus foi. Devia suportar a culpa da humanidade caída. Sobre aquele que não conheceu o pecado, devia pesar a iniquidade da raça caída. Ao aproximarem-se do jardim, os discípulos notaram a mudança que se operara em seu mestre. Nunca antes o tinham visto tão indizivelmente triste e silencioso. Jesus, em sua humanidade, derramou sangue pelos poros. E à luz disso, o Hebreus comenta: ainda não tende resistido o pecado até o sangue. Olha só isso. Essa última white pill sobre a humanidade de Cristo é tudo para nós. Jesus gemia alto, como sobre a opressão de terrível fardo. Considere Jesus em sua humanidade gemendo alto no Getsemane, completamente sozinho. Naquele momento, se sentindo abandonado pelo próprio Pai. Abandonado pelos discípulos, abandonado por tudo e por todos, trilhando o caminho completamente solitário em sua humanidade, recebendo a taça da ira de Deus derramada sem misericórdia, a mesma taça que receberão aqueles que forem selados pela besta, experimentando a mesma morte que experimentarão aqueles que passarão pela segunda ressurreição. E em tudo isso, Jesus foi mais do que vencedor. Portanto, definitivamente, Ele é o nosso Salvador. Essa foi a primeira parte das 4, Evangelho de Mateus. Que Deus te abençoe e te guarde. E que o Senhor seja sobre todos nós. Amém. 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 Se você tinha de faltar, seria hoje, né, pastor? Amanhã não podem faltar. Se hoje foi bom, amanhã será melhor ainda. Graças a Deus.